pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre intolerância à lactose. Meu filho tinha, foram 13 anos ele com a intolerância à lactose. Primeiramente, para a gente saber o que é intolerância à lactose, a gente tem que saber o que é a lactose. Na verdade, a lactose é um tipo de açúcar encontrado no leite e em outros produtos lácteos. Por exemplo, requeijão, creme de leite, iogurte, leite condensado e etc. A intolerância à lactose é a incapacidade do organismo de digerir a lactose de maneira adequada. É um problema digestivo. Os sintomas: excesso de gases, distensão abdominal, cólicas, diarreia, enjoo e vômitos. Já nas alergias, urticária, febre e edema da glote. É que a pessoa tem a sensação, a parte da garganta incha e tampa, e se não correr para o médico, a pessoa pode vir a óbito. Vale dizer que a intolerância à lactose é diferente da alergia ao leite. São duas doenças diferentes. A intolerância à lactose é um problema digestivo. Já a alergia ao leite é uma reação do sistema imunológico, desencadeada pelas proteínas do leite, podendo ser bastante grave. As causas são: a intolerância à lactose é causada por uma deficiência da lactase, que é uma enzima responsável por digerir a lactose. A lactose é o açúcar do leite. Então, se a pessoa não possui essa enzima chamada lactase, que faz a digestão, aí é que vai diretamente para o intestino delgado, e aí a pessoa passa a ter os desconfortos, como diarreia, cólicas, distensão abdominal, ela se sente muito inchada, estufada, como se tivesse comido bastante, vômitos e gases. Normalmente a lactose é digerida no intestino delgado. Ela é quebrada pela lactase em dois compostos, a glicose e a galactose, que são absorvidos à corrente sanguínea. Então, no caso da pessoa que tem a intolerância, em vez de ser absorvido, a lactose ser absorvida pela corrente sanguínea, ela vai direto para o intestino, ela é digerida no intestino delgado. E esse, por sua vez, ele emite aquelas bactérias que entram em contato com a lactose e assim gera desconforto, típicos dessa condição. 3 tipos que existem de intolerância. A primeira é hipolactasia do tipo adulto. A intolerância à lactose em pessoas com hipolactasia do tipo adulto é uma doença de natureza genética e ocorre em pessoas com predisposição. O segundo seria intolerância congênita à lactose, muito rara, impede o aleitamento materno exclusivo e manifesta-se logo após o nascimento. O recém-nascido tem que ser alimentado com uma fórmula para lactentes sem lactose. Trata-se de uma doença genética muito rara. O meu filho tinha que dar o leitinho de soja para ele, aquele soia. Eu dava aquele leitinho porque a intolerância dele, ele não aceitava o leite de vaca. E tanto que na amamentação, eu mesma tive que tomar também leite de soja para poder não passar na hora que eu fosse amamentar ele, porque também ele estava tendo intolerância ao meu leite, devido eu tomar o leite de vaca, e eu tive que passar a tomar o leite de soja por causa disso. E o terceiro é a intolerância secundária à lactose. A intolerância secundária à lactose ocorre devido a uma condição subjacente que prejudica a capacidade do corpo de digerir a lactose. Essa condição pode ser temporária,
como uma infecção intestinal, lesões no intestino delgado ou permanente, como doença celíaca ou síndrome do intestino irritável. Alguns fatores relacionados à intolerância à lactose são nascimento prematuro, que prejudica a fabricação da enzima lactase do organismo, problemas digestivos, tais como doença de Crohn, entre outros problemas relacionados no intestino delgado. Esses são alguns fatores que levam a pessoa a ter a intolerância à lactose. Exames que detectam a intolerância à lactose. Exame de sangue, curva glicêmica, tá? A pessoa faz um exame de sangue normal, só que tem que estar em jejum de 8 horas, ela vai no laboratório e é feito a primeira amostra, é colhida com ela em jejum. Depois faz a ingestão da lactose e são colhidas mais 3 amostras, com alguns minutos de diferença entre um e outro, tem um intervalinho. Então, 30, 60 e 120 minutos. O paciente ingere lactose, não excedendo a quantidade de 50 gramas, dissolvida em água. E o segundo exame é de fezes. Nesse caso, a pessoa precisa ter ingerido produtos com lactose para verificar o modo como o seu organismo reage à presença desse nutriente. Verifica-se a acidez nas fezes. O terceiro exame seria um teste respiratório. Nessa técnica é feita a medição do hidrogênio concentrado no ar expirado pelo paciente. Ele também precisa ingerir uma certa quantidade de lactose antes do teste. E depois é feita essa análise do ar expirado. Tá? Então, esses são os exames. Tem o exame de fezes, exame de sangue e o teste respiratório para ser detectado. Depois que é detectado que a pessoa possui a intolerância à lactose, aí tem os tratamentos. A princípio, a intolerância à lactose não tem cura, visto que é uma deficiência do trato digestivo. Entretanto, há medicações que controlam, bem como uma dieta livre de leite e derivados, tornam a vida do intolerante melhor. Geralmente são os médicos nutrólogos, gastroenterologistas, no caso de criança, que no caso do meu filho passava pelo gastropediatra, ou nutricionistas, que acompanham os pacientes com intolerância à lactose. Tem alguns alimentos que a pessoa pensa assim, bom, não posso tomar leite, eu vou ficar sem a vitamina do leite, e agora? Só que existem alimentos que substituem aquela proteína do leite, né? O cálcio, por exemplo, que dá para substituir a falta do leite, não podendo tomar leite. Tem o feijão, que contém, esses são alguns alimentos, tá? Feijão, ovos, couve, brócolis, espinafre e verduras escuras em geral. Repolho, nabo, figo, uva passa, cenoura e laranja. Amêndoas e nozes, gergelim, queijo de soja, aquele tofu, sardinha, marisco e algas. São alguns alimentos que substituem, que são ricos em cálcio. Então, no caso da pessoa não poder tomar o leite, ela não vai ter essa deficiência de cálcio porque ela pode estar substituindo. Então é isso. Eu quis passar um pouquinho para vocês sobre a intolerância à lactose, que também é um tema importante, ainda mais no caso se a pessoa tiver paralisia cerebral, se a criança tiver paralisia cerebral, requer um cuidado maior, lógico que sempre com indicação médica, com a nutricionista também é muito importante, ela que vai prescrever a dieta, tudo certinho, e vai dar toda a orientação dos alimentos que podem ou não. No caso do meu filho, ele tinha essa intolerância, mas a dele era leve, porque ele não podia com o leite de vaca, mas ele podia comer um pudim, comer um queijinho, ele podia com os derivados, alguns derivados, ele não podia com o líquido, o leite, mas os derivados,
bolo, qualquer coisa que fosse feita com o leite, ele poderia tomar o leite. Então é isso, eu quis mais passar para vocês, espero ter ajudado. Se tiver alguma mãezinha que tenha o seu filhinho ou filhinha que esteja com esses sintomas, é importantíssimo levar no médico, para o médico estar fazendo, vai mandar fazer os exames, vai ser feito toda uma avaliação para poder depois saber qual o tratamento a seguir. Porque existem medicamentos que aliviam bastante, porque a intolerância à lactose ela pode causar dores também, tá? Dores abdominais, cólicas, muito gases. E se a criança for cadeirante, fica meio complicado, tá bom? Meu filho tinha muito gases, tanto que eu dava um remedinho para os gases. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito sempre, como sempre eu falo, com muito amor, com muito carinho. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigada. E se inscrevam no meu canal.